Olá, amigos! Olá, amigas! Estamos aqui iniciando o nosso culto de quarta-feira via online. Ainda estamos nessa situação, dessa pandemia, mas esperamos em Deus que tudo isso passe, né? E eu queria ler com você Gálatas, capítulo 6, versículo 6 em diante diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Você observa que coisa interessante quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Está vendo? O seu irmão na igreja, o seu irmão na comunidade onde você mora, na rua que você reside, esses têm prioridade. Que bacana, né? E às vezes os irmãos andam se degladiando dentro da igreja. Mas deixa isso para lá. Há pessoas que têm vivido naturalmente e colhido aquilo que plantou. Olha quantas situações nós conhecemos de coisas que plantamos e hoje estamos colhendo, né? Há inclusive aqueles que reconhecem, outros não. Você já percebeu alguém passando por um vale, sofrendo, e ela se conscientizar a ponto de dizer assim: eu estou passando por isso porque foi isso que eu plantei? Olha que coisa, né? É o reconhecimento dessa pessoa. Mas nós sabemos, né, que antes mesmo dessa etapa, nós devemos pensar no que nós estamos colhendo. Então vamos pensar assim: vamos plantar coisas boas para colher coisas boas. Paulo incentivou os cristãos a fazerem o bem, né? Então, lógico, né? Nós somos do bem. Tem o grupo do mal. Isso aí é incontestável. Mas nós, graças a Deus, somos do bem, né? E você percebe então que quando as coisas, né, não mudam, enquanto as coisas não mudam, o incentivo de Paulo é que nós continuemos ativo em dia para abençoar pessoas, para fazer o bem. E eu repito, ele enfatizou principalmente a família da fé. Nós temos, naturalmente, este lema: vamos socorrer alguém? Então, primeiro vamos ver a família da fé.
como que estão vivendo, como estão passando. Se estão passando bem, legal. Não estão precisando de nada, ótimo. Aí nós vamos então socorrer os demais, ou paralelo, ou socorremos os de casa, da fé, né? Ou socorremos simultaneamente os de fora, quando há recursos para isso, quando há condição, né? Então, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Está vendo aí? A esse respeito, o Salmo 133 é um salmo profético e esclarecedor sobre a verdadeira unidade do corpo de Cristo. Nós temos que estar unidos, precisamos estar juntos. A sua verdadeira família comprada com o sangue de Jesus. Precisamos dar valor a esta família da fé. Bem, voltando ao texto de Gálatas, diz: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Enquanto Paulo incentivou os cristãos a compartilhar e fazer o bem, ele os lembra do princípio da semeadura e da colheita. Por que será essa lembrança, gente? Né? Porque se o passado nos ensinou alguma coisa, né, naturalmente, é que toda causa traz o seu efeito. E cada ação tem uma consequência. Olhemos para a jardinagem como um exemplo. Se plantamos uma laranjeira, vamos colher laranjas. E se semeamos joio, colhemos ervas daninhas. Então você vê aqui o tipo de relação, de comparação que Paulo usa para chamar a nossa atenção, para que a gente tenha cuidado, né? Para que a gente tenha uma vida equilibrada, abençoada por Deus. O mesmo acontece em nossas vidas, né? O bom vai produzir boas coisas e o mal leva à maldade. No final, todos nós somos a soma total de nossas ações. Interessante isso, né? Nosso estado atual revela muito sobre a nossa história. O que somos hoje é devido ao que fizemos no passado. Viu? Nós somos os únicos que precisam ter um desejo de mudar. Temos duas opções. Primeiro, ou nós semeamos para a carne, porque quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, como foi lido, né? Gálatas 6, 8. Isto implica a obra da carne descrita em Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas,
embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Está vendo aí? Portanto, viu? Há sempre um portanto, né? Aquele que semeia a carne ceifará a corrupção, a tristeza, a doença, a condenação, e não herdará o reino de Deus, e em vez disso, vai experimentar a ira de Deus. Efésios, capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 7. Ou semeamos para o Espírito, é a segunda opção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6, a parte B do versículo 8. Isto implica andar no Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha que coisa interessante, né? Portanto, aquele que semeia para o Espírito ceifará a vida eterna, vida abundante, a salvação. Também irão colher os frutos do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autocontrole. Muito interessante esse autocontrole, né? Todos são interessantes. Mas vamos falar um pouquinho sobre autocontrole? Gente, autocontrole é fundamental na vida do ser humano. Você que adora Coca-Cola, né? Coca-Cola é um dos refrigerantes mais consumidos no mundo. E tem pessoas que, né, parecem que se viciaram em Coca-Cola. Puxa vida. Autocontrole é você vencer isso. Amanhã você faz assim: eu não vou tomar Coca-Cola. E pronto. São chamados em Gálatas, capítulo 5, esse autocontrole, de domínio próprio. Nós precisamos cultivar dentro de nós esse tal de domínio próprio. Ah, o café. Eu não vivo sem um cafezinho. Vive sim. A gente não vive sem Cristo. Ah, então não é fácil. Então, gente, domínio próprio é fundamental na vida do ser humano. Por quê? Tem coisas que são nocivas a nós. E nós precisamos dominar, vencer isso, riscar da nossa vida. Eu já falei a respeito de domínio próprio numa reflexão nossa. Mas é algo que tem que vir à tona de vez em quando para a gente lembrar. Olha, nós paramos de fumar, de beber, de jogar, de adulterar, de tanta coisa ruim. Mas coisas simples às vezes nos dominam.
Paulo é muito interessante, né? Quando nós olhamos para esse texto de Gálatas capítulo 6, como foi lido, olha só, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Aleluia. Quem tem instruído você ultimamente? Lembra aí? Quem tem sido o seu professor? Diariamente. Eu vou chutar para você. Espírito Santo de Deus. Diga amém. Esse é aquele que te instrui. Olha que coisa maravilhosa. Aquele que te instrui. Viu? Então, faça aquele que te instrui participante, agradecendo, louvando a esse Espírito que se chama Santo. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia! Não vos enganeis, de Deus não se zomba. A gente não zomba de Deus mesmo, né? Já é uma coisa que a gente já faz normalmente, né? A gente respeita a Deus, a gente tem temor a Deus e a gente procura agradar a Deus, né? Porque o que semeia, ele entra então na semeadura. Então, antes disso, ele fala para você, né, lembrar daquele que te instrui. E você deve semear coisa boa, porque ceifará coisa boa. Tá bom assim? Então é isso aí, né? Ficamos por aqui, nesse momento maravilhoso. Que Deus abençoe você, rica e abundantemente. Pastor Ailton Nova Vida de Vasconcelos. E não deixe, né, de se inscrever no nosso canal. E dê lá o seu like ou dislike. Que Deus abençoe. Uma boa noite.